O advogado é também professor de Direito Administrativo e Direito Eleitoral, mestre e doutorando em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. A leitura na vida foi incentivada pela família. Ele se considera um leitor voraz. A sua paixão são os livros de poesia. Em relação aos livros jurídicos propriamente ditos, não é? Eu tenho a compartilhar com vocês, para quem está começando a pesquisa jurídica, que é o caso meu também, né? Eu terminei meu mestrado, estou fazendo meu doutoramento ainda. Um livro que foi muito importante é o livro do autor alemão Klaus Ginter. Ele tem a tradução brasileira, até porque eu não sei alemão, não li alemão, não teria nem condição, mas é uma tradução que ajuda muito porque ele aqui apresenta a tese dele de que existe uma decisão adequada para cada caso, de o processo de interpretação do direito, como é que ele se constrói. Ele faz uma diferenciação muito interessante entre dois momentos de interpretação da norma jurídica, que ele chama de juízo de validade e juízo de aplicação. E essa teoria do livro do Klaus Ginter foi fundamental para que eu fizesse, por exemplo, a minha dissertação de mestrado. Eu usei a teoria dele como referencial teórico do meu trabalho. Então eu posso dizer que esse, sem dúvida, é um dos livros assim, mais significativos para mim na caminhada minha na pesquisa jurídica. Aqui do lado dele, eu vou aproveitar, tem um livro também que eu acho muito bom, é de um sociólogo, Bauman, está aqui do lado, eu já tenho que aproveitar. Chama Modernidade Líquida. Ele agora depois fez uma série nessa mesma linha, mas esse primeiro livro aqui que eu tive contato foi fundamental também para eu compreender, eu ver a leitura a partir de um sociólogo da complexidade do mundo moderno de hoje, de como as coisas hoje têm um tempo e uma velocidade extremamente acelerada e que não mais é possível a gente ter aquela compreensão de que o passado é conhecido, o presente está dominado e o futuro já tem um diagnóstico já fechado. Quer dizer, essa pretensão não se encaixa mais no momento atual, não é? E o Bauman, ele coloca os problemas da modernidade, o problema da individualidade de um modo muito interessante. É um livro também que para mim foi muito significativo. Bem, partindo por uma área de um interesse um pouco mais direto para mim, que é o direito administrativo, aí eu tenho, enfim, eu gostaria de apresentar todos, né? É óbvio que os manuais são fundamentais para a gente começar a caminhada, né? E o livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro, são os clássicos que qualquer estudioso que tem interesse pelo direito administrativo deve iniciar. Mas também tem um livro aqui do professor Romeu Felipe Bacelar, que ele trata do processo administrativo disciplinar. É um livro muito interessante, é a tese de doutoramento dele, em que ele apresenta uma concepção necessária do processo disciplinar no Estado democrático de direito. Como muitas vezes a nossa administração pública ainda é autoritária. E ele denuncia isso e mostra os princípios e as normas que devem efetivamente nortear a condução de um processo disciplinar. É um livro para matéria de servidores públicos, até de processo administrativo, muito significativo. Bem, como eu falei do professor Celso Antônio, tem um clássico dele, que eu acho muito bom, Discricionariedade e Controle Jurisdicional. É um livro dele fantástico, é um livro pequeno, mas não tem nada de superficial, que merece ser revisitado. O tema da discricionariedade administrativa é um tema que merece sempre ser revisitado, porque está na pauta do dia, do controle jurisdicional dos atos administrativos, e é um livro muito interessante. Também é um livro muito interessante sobre essa temática, um tratado, na verdade, de direito administrativo do espanhol Santiago Munhoz Machado, Tratado de Direito Administrativo. Eu comprei esse primeiro tomo aqui, são 7, parece uma bíblia, mas é um livro muito didático, porque ele apresenta na lateral aqui, especifica bem os temas. E, por exemplo, na matéria de discricionariedade administrativa, ele faz uma análise muito interessante da doutrina alemã, né, da doutrina espanhola, das evoluções na jurisprudência desses países sobre o controle jurisdicional dos atos administrativos. É um livro muito bom, muito interessante. Eu consegui comprar pela internet, eu não achei em livrarias aqui. Mas é uma boa referência aí já para quem está mais
estudando mais a fundo, né, os institutos de direito administrativo. Na literatura, nos livros não diretamente ou que têm relação com o direito, um autor que me chama muita atenção, que eu gosto muito, é o Edgar Morin. O último livro que eu li é este, Para Onde Vai o Mundo, e é um livro extremamente interessante. Ele fala dessa relação atual que se tem entre passado, presente e futuro. E é um livro pequeno, mas extremamente denso. Ele retoma muito das ideias dele lançadas em outros livros. Tem um trecho aqui que eu acho lindo, que ele fala: não eliminaremos a incerteza e a eventualidade, mas haveremos de aprender a trabalhar melhor e brincar com elas. Não nos tornaremos subitamente sábios, mas aprenderemos a começar pela nossa loucura, a fim de preservar-nos de suas atrocidades e massacres. Ele fala muito do risco do ser humano para o ser humano e de uma pretensão de tentar controlar e de saber tudo. É um livro muito bacana. Para aqueles que gostam de dar aula, que para mim é o que mais me fascina, um livro clássico aqui do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. É um clássico, um best-seller, vamos assim dizer, em que eu acho também que para todo mundo que gosta de dar aula, é bom a gente dar uma olhada aqui nas dicas do Paulo Freire. Para terminar, eu tenho que lembrar aqui, enfim, alguns livros de poesia que eu acho fascinantes. O Leminski, que é um autor curitibano, tem essa obra aqui, chama Distraídos Venceremos. Para mim, isso já é o máximo, né? Só o título Distraídos Venceremos já tá de bom tamanho, já vale comprar o livro, né? Ele é fantástico. O Mário Quintana, eu comprei a obra completa dele, né? E, enfim, tem aqui, são mais ou menos 16 livros, foram as crônicas, os livros de poesia, e também é uma leitura muito gostosa, porque ele trabalha muito com textos pequenos, poemas pequenos, então mesmo quando você não tem tanto tempo assim, você passa os olhos e isso pode servir de muita inspiração, é muito gostoso. E é claro, um mineiro, para não fugir às minhas origens, né? Carlos Drummond de Andrade, tem mil coisas que eu poderia comentar, mas uma das poesias que eu mais gosto é a Infância, por exemplo, que é uma poesia linda dele. Lá longe meu pai campeava no mato sem fim da fazenda, e eu não sabia que minha história era mais bonita que a história de Robinson Crusoe. É isso.